Fala, meus irmãos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica e vamos falar hoje sobre a lição de número 11, baseada no capítulo 14 de João, que é o livro que nós estamos estudando esse trimestre, já quase finalizando, né? A lição de hoje traz o tema: Jesus conforta os discípulos e promete o Consolador. E o texto áureo diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. João capítulo 14, verso 1. A verdade prática diz assim: Jesus nos conforta, dizendo que o melhor está por vir, pois, ao final, sua vinda será gloriosa. A leitura bíblica da nossa lição está no capítulo 14, que é o capítulo que será estudado hoje. Vai do verso 1 até o verso de número 27. E a versão que vou ler é a Revista e Corrigida, João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida. E também vou colocar o texto na tela para você acompanhar. Vamos ler? Diz assim o texto: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê, a mim, vê o Pai. E como dizes tu: Mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda por um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vem que hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar
de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém. Até aqui a leitura bíblica da lição de hoje. A nossa lição ela tem 3 objetivos. Primeiro objetivo, encontrar consolo nas horas de aflição, nas promessas de vida eterna. Segundo objetivo, trilhar o caminho da oração. E o terceiro objetivo, desfrutar do amor do Pai. Ao finalizar, então, a aula, esses 3 objetivos precisam estar bem fixados na sua cabeça, tá? E a nossa lição também se divide em 3 tópicos. O primeiro tópico fala sobre não se turbe o coração. Segundo tópico, o caminho e a oração. E o terceiro e último tópico, o Espírito Santo e a paz. Nossa lição, então, se divide nesses 3 tópicos. E antes de entrarmos na lição propriamente dita, quero pedir a você que se inscreva no canal, deixe o like neste vídeo e também compartilhe ao final do vídeo aqui, ao final da aula, compartilhe esse vídeo com alguém. Tem um botão escrito compartilhar aqui embaixo, você clica nele e aí você pode copiar o link e compartilhar no seu Facebook, no WhatsApp, no grupo da igreja, no grupo da família, não sei. Compartilha com alguém para que outras vidas sejam edificadas e sejam ensinadas de acordo com a palavra de Deus, tá? Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, vou colocar o link das lições anteriores. Já estamos na lição de número 11, então tem 10 lições aí para trás, caso você tenha perdido ou não tenha ido à escola bíblica no domingo pela manhã, você tem a oportunidade de, aqui no nosso canal, estudar as lições da escola bíblica. Alguém me perguntou, pastor, onde é que eu consigo comprar a revista da escola bíblica? Essa revista, aqui na descrição do vídeo também eu coloco o site onde você pode entrar e fazer a aquisição da revista digital. Você pode também comprar ela impressa, né? Nas livrarias da cidade de Belém. Temos a Bênção Livros no entroncamento, próximo ao Shopping Castanheira. Temos a CPAD, que fica na rua José Malcher, no centro de Belém, próximo a 14 de março, entre Alcindo Cacela e 14 de março, ali na José Malcher. CPAD, você pode fazer a aquisição também dessa revista lá. Eu uso tanto a digital como a impressa. E é bom você ter no seu celular também. Então você pode baixar o aplicativo na Play Store, fazer o seu cadastro e comprar a revista. A PEC, que é o Programa de Educação Cristã Continuada da Assembleia de Deus aqui do Campo de Belém, ela tem um novo aplicativo no qual você pode fazer uma assinatura pagando uma taxa de R$10 por mês. E nessa assinatura você tem acesso a todo o conteúdo programático, todas as revistas, de todas as lições, de todos os trimestres e dos que ainda virão. Então, está tendo essa nova oportunidade, um plano muito bom e custo-benefício muito bom também. Você pode estar fazendo também essa aquisição. Tá bom? Entrando na nossa lição, a introdução diz assim: Jesus estava se despedindo dos discípulos, aquela era a quinta-feira do Getsêmani, a quinta do suor de sangue, a quinta da traição de Judas, da negação de Pedro, da prisão de Jesus. Nesse momento crucial, ele é quem conforta e instrui os seus discípulos. Então, nesse ponto, nós vamos entrar no início do fim, né, onde Jesus vai ser crucificado. E antes disso, anterior a esse evento, que foi o marco, que foi um evento, o ápice do ministério de Cristo, por assim dizer, Jesus, mais para frente, ele vai se entristecer, mas aqui ele é quem conforta o coração dos discípulos. Ao mencionar que ele vai para o Pai, que ele vai deixar os discípulos, paira no ar, então, um clima, um sentimento de tristeza pela partida de Jesus. E isso acontece
por falta de entendimento dos discípulos. Eles não entendem o que está acontecendo. Tanto que Jesus mais na frente vai dizer, se vocês entendessem o que estou dizendo, vocês ficariam alegres e não tristes. No entanto, eles estão tristes, cabisbaixo, né? O coração turbado ali. A expressão usada na revista e corrigida e também na revista e atualizada. Na Nova Almeida atualizada, eles trocaram essa palavra por entristecido, que é sinônimo, né? Mas aqui o ponto 1 do primeiro tópico, o primeiro tópico é não se turbe o vosso coração. E o primeiro ponto aqui dentro, creia em Deus e em Jesus, que é o verso baseado no verso 1 do capítulo 14, que diz assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Então Jesus conforta os discípulos e aqui ele vai dar o remédio, um caminho para a gente sair desse ambiente de tristeza, seja lá qual for a razão, a causa que leve você a sentir a tristeza, o desânimo, turbar o coração, como está aqui a expressão, o remédio para isso, Jesus vai dizer, é creia em Deus e creia em mim. Então, a fé, a capacidade de crer, a fé, ela é direcionada a Deus e a Jesus. Muita gente fala, não, eu creio na minha fé. É uma expressão equivocada. Você não é fé na fé, crê na fé. A fé é a capacidade de crer. E você deve crer em Deus ou em Jesus. São os dois objetos de direcionamento de fé. Você não deve crer em mais ninguém, em mais nada. Não há outro intercessor, não há outra pessoa a quem você possa direcionar a sua fé. Creia em Deus, creia em Jesus. São esses dois que a Bíblia nos orienta a crer. E aqui o ato de crer é relacionado à falta de tristeza. Então, como é isso, né? Você sente tristeza por alguma razão, por algum motivo, e essa tristeza, ela mina a sua fé. Então, existem dois contrapontos aqui. Ou você enche o seu coração de fé, e a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, ou ler a palavra de Deus, estar envolvido com a palavra de Deus, aumenta a sua fé. Por outro lado, a fé ela diminui quando você está entristecido, amargurado, cabisbaixo, desanimado. Isso daí vai de encontro à sua fé, é oposto à sua fé. Então, ou você está triste ou você está com fé. É contraditório você, eu estou cheio de fé e muito entristecido. Não dá. São coisas opostas. Talvez você questione e diga assim, pastor, mas Jesus, no Getsemane, ele diz que a sua alma está entristecida e mesmo assim ele tem fé. Pois é, mas Jesus, ele é Deus e nós não. Então, existem ali um conflito de sentimentos dentro de Jesus, e isso não tem nada a ver com a falta de fé, porque Jesus não precisa ter fé, ele é Deus. Então, os sentimentos estão ali em conflito dentro do seu corpo humano, mas enquanto a sua divindade, ele é Deus. Diferente de nós, que nós precisamos da fé, nós dependemos da fé. Para se aproximar de Deus, temos que ter fé. Para ser salvo, nós temos que ter fé. Para tomar posse de milagres e realizar obras extraordinárias, precisamos ter fé. Então, não podemos abrir mão da fé. Ela é essencial e é exatamente por causa dela que somos chamados de crentes. Você é crente porque você crê e você crê em Deus. Ok? Então Jesus ele dá um remédio, ele dá um caminho aqui. O segundo ponto aqui dentro é o céu é o nosso lar. Está baseado no verso de número 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos
lugar. Então, Jesus, ele não somente diz o que nós devemos fazer, mas também ele dá uma promessa, como se fosse uma recompensa. Ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Então tem gente que diz, de fato, de forma equivocada, que Jesus está preparando um lar para nós. Não, o lar já está pronto. A morada já existe, já está lá, está pronta. Ele fala aqui, ó, na casa de meu pai há muitas moradas. Não está escrito haverão, está dizendo há, de existir agora, já existe. Então, o que ele diz aqui que vai preparar é o lugar. E muitos podem associar esse preparar lugar aqui como preparar o caminho. E o que seria se preparar o caminho? É o que vamos ver mais para frente aqui no desenvolver da lição, que seria o caminho da cruz, seria a sua crucificação. Isso daí abriria o caminho, né? De forma tipológica, ao rasgar o véu de cima para baixo, abre-se o caminho. Então, dar-nos o acesso a Deus. Isso seria preparar o lugar de acesso, mas a morada ela já está pronta. Terceiro ponto aqui dentro é como Jesus descreve o céu. É uma questão, um questionamento. Está baseado no verso de número 3 do capítulo 14. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então, aqui, nesse terceiro ponto, Jesus vai descrever o céu. E aqui nós temos três descrições dentro desse ponto 3, que está baseado aqui no verso de número 2, no verso de número 3. Está dividido entre o verso 2 e o verso 3. A letra A, aqui, por assim dizer, é a casa do Pai, a casa do Pai com muitas moradas. É o primeiro ponto aqui, dentro desse último ponto. Aliás, é a letra A, são letra A, B e C, são três descrições dentro desse último ponto, tá? E o primeiro deles é a casa do Pai, tem muitas moradas. Então, tem uma versão que vai dizer aposentos, ao invés de morada. Mas morada e aposento se refere a um lugar específico, a um lugar onde você não vai para passar férias, é um lugar de habitação. A ideia é essa, de permanência e não de passar um tempo. Então, Jesus ele nos levará para um lugar permanente, para estarmos com ele. A frase que ele usa é para que onde eu estou estejais vós também. A letra B é o céu é o lugar preparado por Jesus. Então, dentre as coisas criadas, em Gênesis capítulo 1, verso 1, a Bíblia vai nos ensinar e dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, antes mesmo da terra ser formada e criada, a morada para os cristãos, isso aqui é impressionante, né? Já estava pronta. Jesus, antes de criar as coisas aqui embaixo, ele cria as coisas em cima, as coisas espirituais. Então, ele é o criador dessas moradas, aonde a Bíblia nos mostra. Mas, não somente nesse âmbito espiritual, né, imaterial, mas também no âmbito material. Jesus prepara o lugar para nós, e não somente o lugar, mas o caminho. E ele diz que eu sou o caminho, não somente ele enquanto pessoa, mas o percurso que ele fez, o caminho que ele trilhou. É como se ele dissesse, ó, esse aqui o caminho. O que eu fiz, vocês devem fazer, e aonde eu estou, vocês também estarão. Então, o destino do crente é estar com Jesus, com o Senhor, com o eterno Deus, na eternidade. E o caminho, o acesso que nos conduz a isso é obedecer a Cristo e segui-lo pelo caminho que ele fez. E a letra C aqui é o céu é o lugar de
comunhão com Cristo e com os irmãos. João ele vai dizer que se nós andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, existe um princípio aqui que João estabelece, que não é dele, ele não está criando nada, ele está só reproduzindo aquilo que Jesus o ensinou, que é o princípio da comunhão. Se eu tenho comunhão com Deus, eu tenho comunhão com o meu irmão. Se eu tenho comunhão com o meu irmão, eu tenho comunhão com Deus. Eu não consigo ter comunhão com Deus e não ter comunhão com o meu irmão. Isso aqui é impossível. Tem crente que quer realizar o impossível, que acha que só é necessário ter comunhão com Deus e os irmãos que se lasquem. Isso aqui é um entendimento errado, é um pensamento egoísta. Você precisa ter comunhão com as pessoas. E por que é tão difícil ter comunhão com as pessoas? Porque a comunhão, para que ela exista, ela precisa é necessário abrir relacionamento. E o relacionamento ele só acontece onde existe mútuo sentimento de onde existe reciprocidade. Você precisa compartilhar a sua vida, compartilhar as coisas, compartilhar experiências. Isso implica em ajudar e ser ajudado. Então, sem relacionamento não há comunhão. E muita gente não quer ter relacionamento com ninguém. Acha que ficar numa bolha e só orar e ler a Bíblia resolve todos os problemas. E não é assim. O nosso Deus é um Deus relacional. Ele se relaciona. Jesus ele veio para nos ensinar a se relacionar com as pessoas. E é isso que ele explica aqui nesse último ponto. Aqui nós encerramos o primeiro tópico. Vamos pular para o segundo tópico. E aqui no segundo tópico vamos falar sobre o caminho e a oração. E o primeiro ponto aqui dentro é o caminho, a verdade e a vida. Eu digo que nós temos essa frase, né, do caminho, Jesus explicando que ele é o caminho, a verdade e a vida, graças ao questionamento de Tomé. No verso de número 5 do capítulo 14, Tomé diz assim: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? E aí Jesus ele responde o verso de número 6. É o que está aqui, né? Isso, é o verso de número 6. Jesus respondeu dizendo: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, como a gente já mencionou, Jesus ele é o caminho. Ou mais uma outra coisa que nós devemos dizer é que ele é também a verdade e a vida. Então, não é incompatível. Tem coisas que são lógicas, né? Jesus ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Então, quem está em Cristo, ele está na verdade e tem a vida. Não há um seguidor de Jesus que esteja morto, que esteja em trevas. Ele está na luz. Não há um seguidor de Cristo, um cristão, que esteja envolvido na mentira. Ele está na verdade, porque Jesus ele é a verdade. Então, também não existe nenhum cristão, seguidor de Jesus, que esteja desviado. Se está desviado, é porque não é seguidor de Jesus. Porque Jesus ele é também o caminho. Então, se sou cristão, se sou seguidor de Cristo, discípulo, eu estou no caminho, eu vivo a verdade, por consequência, eu tenho a vida. E essa vida não é a vida comum que todo mundo tem, é a vida eterna. Ponto 12 aqui dentro vai dizer: mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai. E o verso aqui é o verso número 8. Quem diz isso aqui é Filipe. Replicou-lhe Filipe, dizendo: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Então, Jesus, nesse terceiro ponto, ao expressar, ao responder a Filipe, ao pedido dele, mostra-nos o Pai, Jesus está dizendo que ele e o Pai são um, que a palavra que eu trago não é minha, mas é do Pai. As obras que eu faço não são minhas, mas são do Pai. Então, Jesus ele diz que não veio para ser servido, mas para servir. Então, devemos ter em mente que as coisas que Jesus falou e fez são coisas, são obras e palavras do Pai. Então, assim como Jesus, nós fomos chamados também a fazer as obras de Jesus
e a trazer a mensagem bíblica, a mensagem de Jesus. A palavra de Jesus e as obras são de Jesus também. E, por consequência, né, essas obras e palavras não são de Jesus somente, mas são do Pai, que deu a Jesus, que deu a nós. Então, não é necessário criar nada, não é necessário você inventar as coisas. Nós só devemos obedecer, só precisamos obedecer aquilo que Jesus está nos mandando. Assim como Jesus está no Pai, o Pai em Jesus, Jesus quer que nós estejamos nele e ele em nós. E assim o mundo vai crer em Deus, porque ele vê Deus na nossa vida. E aqui nós vamos passar para o terceiro ponto, que vai falar sobre o conforto na oração. É o verso de número 13. Tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Aqui nós temos também três características, perdão, são só duas, A e B. A primeira característica dentro desse ponto é orar com fé. A segunda característica aqui dentro é orar em nome de Jesus. Muita gente lê esse verso aqui, o 13, que a gente mencionou, e acha que pode pedir qualquer coisa, porque Jesus vai fazer. Está escrito, tudo o que pedirdes, tudo quanto pedirdes em meu nome, isso eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Então pode pedir o que você quiser. Não é bem assim, irmão. Não é bem assim. Se você lê o verso 13 e reler, você vai ver que existe uma finalidade nesse pedido. Olha o que diz. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei. Primeira coisa, você precisa pedir no nome de Jesus, mas não é pedir qualquer coisa. Perceba que o que acredita o meu pedido é o nome de Jesus, o que valida, né? O meu pedido é o nome de Jesus. Isso significa que o que eu estou pedindo está de acordo com Jesus? Jesus pediria isso? Isso está dentro da vontade de Jesus? Esse é o questionamento. O primeiro é esse. O segundo é: o que eu estou pedindo está de acordo com o que Jesus pediria? Se sim, isso que eu estou pedindo, que está de acordo com o que Jesus pediria, sendo assim, pode ser usado o nome dele, isso aqui glorifica o nome de Deus? É o segundo ponto. Se está de acordo com Jesus, se glorifica o nome de Deus, então Jesus fará. Ele fará. Agora, se não está de acordo com Jesus, se não glorifica o nome de Deus, não passa. Não passa no critério. Então, Deus não faz. Aqui é o ponto onde muita gente não entende. E as orações não são atendidas, porque o seu pedido não está de acordo com aquilo que Jesus pediria. E não é para a glória de Deus, é para a sua satisfação própria, é para o seu egoísmo. Tiago vai explicar isso. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Então, as pessoas não entendem a palavra de Deus, não sabem pedir e, por consequência, não recebem. E o terceiro e último ponto aqui, nós vamos estar indo para o fim da lição, o Espírito Santo e a paz. E o primeiro ponto aqui dentro é: temos o Espírito Santo. É o verso de número 16 e 17, é isso? Tá. Diz assim: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Vou tomar uma água aqui. Então aqui nós temos também três pontos aqui dentro, tá? A, B e C, dentro desse primeiro ponto. Três letras, né? Três características. A primeira é: o Espírito Santo é semelhante a Jesus. Aqui, Jesus ele fala outro consolador. A palavra outro significa igual, igual a Jesus. Indo mais a fundo nessa palavra, igual no grego, significa da mesma substância. Então, assim como Jesus é, o Espírito Santo é. Uma verdade que nós temos aqui na letra B é que o Espírito Santo é
permanente. Ele não veio passar um feriado aqui com a gente. Ele veio habitar conosco, estar conosco. Então, ele não veio e foi, ele está. E isso é uma certeza que o crente precisa ter, independente do seu sentimento. Muitas vezes vamos sentir a presença de Deus, outras vezes não. Mas isso não significa que ele não esteja, porque independente de você sentir ou não, ele está presente. Então, creia que o Espírito Santo ele está conosco, ele está com você. E a terceira característica aqui dentro é o Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade. Ele tem aliança com a verdade. Ele é a verdade. Então, tudo aquilo que é oposto à verdade não faz parte do Espírito Santo de Deus. Então, isso aqui é importante você entender e guardar isso no seu coração. O Espírito Santo ele está com você e ele é a verdade. Terceiro ponto aqui, segundo ponto, aliás, desfrutemos do amor do Pai. É o verso 21. Aquele que tem os mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. É o verso 21 do capítulo 14. Então, é impossível, não há como você não desfrutar da comunhão com Deus, da manifestação de Jesus na sua vida, tendo esse critério aqui. O filtro é esse, é você amar a Deus, amando a Deus, você prova isso, obedecendo aos seus mandamentos. Isso aqui é independente se for agradável ou não, se estiver, se você concorda ou não, você tem a obrigação de obedecer. Se você ama, você obedece. E obedecendo, você guarda os mandamentos. Guardando os mandamentos, Deus ele se manifestará a você através de Jesus. Ele fará morada em você através do Espírito dele, do Espírito Santo. E isso aqui é desfrutar do amor do Pai. E o terceiro e último ponto aqui dentro é deixo-vos a paz. É o verso 27 do capítulo 14. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Aqui na nossa lição, na leitura bíblica, o verso 1, ele fala isso, né? Não se turbe o vosso coração. E no verso 27, que é o último que lemos, também vai dizer a mesma coisa. Então, em meio às dificuldades e reveses que a gente enfrenta, o nosso coração se entristece e tal, mas Jesus ele traz essa luz para nós. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. É o que ele diz aqui, deixo-vos a minha paz. Então, uma outra coisa que a tristeza, né, a angústia, ela faz com você, a primeira foi que mencionamos a respeito da fé, ela mina a sua fé, ela rouba a sua fé. A outra coisa que Jesus está dizendo aqui é a paz. A tristeza, a angústia também, ela tira a sua paz. Então não permita que isso aconteça. Não é fácil, é uma guerra mental, né, psíquica dentro da sua cabeça. Mas creia, tenha fé em Deus, alimente-se de sua palavra, leia sua palavra, ore. Essas coisas vão fortalecer você, vai aumentar a sua fé e você vai estar cada vez mais firmado na paz de Deus, a paz que vai além da nossa compreensão. Não busque entender a paz, apenas desfrute da paz. É o que diz aqui, deixe-vos a paz. E aqui nós encerramos a nossa lição, irmãos. A aplicação pessoal diz assim, ó, temos o Espírito dentro de nós, o Salvador acima de nós e a palavra diante de nós. Recursos tremendos para nos dar a paz. Aqui nós encerramos. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Qualquer dúvida, você pode deixar aqui nos comentários, a gente vai responder as suas dúvidas. E eu peço a você que responda o questionário da nossa lição aqui nos comentários. Comente aqui embaixo também o seu nome, a sua cidade e a igreja que você pertence, tá bom? Para a gente te conhecer. O questionário da nossa lição é de completar. São 3 questões. A primeira é assim: o céu é o lugar de comunhão eterna com... E aí você completa. Segunda questão: eu sou o caminho... E aí você completa o resto. Terceira questão: aquele que ama Jesus e guarda os seus mandamentos
e aí você completa a lição. Mais uma vez, obrigado por nos acompanhar, que Deus te abençoe e até a próxima. Fica na paz.